Amigos, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tô aqui para gravar esse vídeo. A finalidade é abençoar a sua vida, né? Como sempre. Então, assim, compartilha esse vídeo, divulga com outras pessoas, né? Me ajude a levar a palavra da verdade, tá, gente? Porque, infelizmente, hoje em dia, nós estamos carentes da palavra da verdade, né? Outra coisa, dê o seu like, deixa aí o seu ok, enfim. Deus vai abençoar as nossas vidas. Bom, eu quero falar sobre uma palavra hoje, que se encontra em Jeremias 20, né? Eu sempre digo para as pessoas que você não pode ser dependente de nenhuma instituição. Não seja dependente de instituição. Seja dependente de Jesus. Porque tem um ditado que diz, nem tudo que reluz é ouro, tá? Às vezes você pensa que aquela instituição é de Deus, mas se você for ver os bastidores, você vai sentir nojo, repúdio, tá? Então, a Bíblia fala no livro de Jeremias 20, diz assim: Então Pazur ben Imer, Pazur filho de Imer, o sacerdote, que era superintendente da casa do Senhor. Nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa. Nós estamos falando aqui de um homem que era superintendente da casa, entre aspas, de Deus, ou que se dizia de Deus. Porque o sistema aqui já estava destruído. O templo até foi feito com intenção de ser de Deus, mas o sistema corrompeu, o sistema corrupto afastou Deus do templo. Aí ele diz, o templo do Senhor, ouviu Jeremias pregando essas profecias. Então, aquele superintendente ouviu Jeremias pregando a profecia. E Jeremias era um profeta, um homem de Deus que pregava a verdade. Porque o homem de Deus, pessoal, você precisa colocar isso no teu coração. O homem de Deus fala a verdade. Você quer conhecer um homem de Deus, é ele falar a verdade. Você vê esses pastores que prega bonitinho na internet, fica fazendo palhaçada para todo mundo rir, né? Isso é tudo mercenário, é tudo fanfarrão. O homem de Deus, ele leva as coisas a sério, ele prega a verdade. A verdade precisa ser falada. Mas às vezes as pessoas negam a verdade porque não é de Deus. Essa é uma realidade. Aí ele diz assim, então Pazur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Esse tronco, ele foi colocado no templo que se dizia de Deus, foi feito para Deus, mas o templo foi corrompido pela instituição, pelas organizações. Então, eles mandaram colocar ali aquele templo para castigar os profetas que falavam contra eles. Mas o homem de Deus tinha que falar contra eles porque eles eram corruptos, porque eles pregavam a mentira. Aliás, eles pregavam a lei, mas não viviam. Por trás dos bastidores, eles eram corruptos. Então, o homem de Deus tinha que falar. E esse superintendente ouviu o profeta falar no templo contra ele, contra a organização. E o que fizeram? Mandaram prender no tronco e ali ele ficou uma noite. Veja que o homem de Deus, ele não tem medo. O homem de Deus, ele não tem medo de falar a verdade. Doa quem doer, mas ele não tem medo. Aí ele diz mais. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse, Yahvé já não o chama Pazur, mas sim Magor Misav, isto é, terror ao seu redor. Ainda acabou de afundar o superintendente ainda.
né? Ele poderia sair dali acuado, mas não, ele continuou repreendendo aquele rapaz, aquele superintendente. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de um superintendente que conhecia a palavra de Deus, mas não vivia. É o que temos vivido nos dias de hoje, gente. É o que temos vivido nos dias de hoje. Você veja, tamanha corrupção, anarquia, o que temos visto no nosso país nos dias de hoje. Igual na época. Muitos líderes religiosos hoje, ou a maioria, ou 99%, prega a palavra, mas não vive. Por outro lado, não tem um homem de Deus que fale a verdade, que expõe aquela instituição para todos, porque quando você prega a verdade, você mostra, a pessoa já não está mais enganada, ela já vai porque é desprovida de inteligência mesmo, vai se lascar, mas está lá, não é mais enganada, porque a pessoa já sabe. É o que o profeta fazia. A gente fala a verdade. Se quiser continuar, paciência. Se quiser continuando pegando tudo teu e dá, você veja, a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, o líder da Igreja Universal é a favor do aborto. Ele declarou que é a favor do aborto. Gente, para mim, não sei para você, mas para mim o aborto é o pior jeito de se matar um ser humano. Porque você está matando uma criança que Deus te deu o privilégio. Deus deu à mulher a dádiva de ser mãe. Como você vai tirar a vida que está dentro de você? Como que um líder que se diz ser de Deus, eu não acredito que ser a favor ao aborto, tirar a vida de um inocente? Ora, se você, eu tenho aqui, se você vê um cachorrinho recém-nascido ali no cantinho, gente maltrata o cachorro, meu coração já dói, pessoal. Meu coração já fica, sabe assim, apertado, eu não consigo ver as pessoas maltratando o animal, principalmente quando é filhotinho. Você imagina tirar um feto, matar um ser humano dentro de si? E o pior, que um líder religioso aprova isso? Então, você pode imaginar aí o tipo de homem que esse cidadão é. E nós estamos falando dele, mas você pode ver, nenhuma instituição hoje, nenhum líder religioso hoje vai para a televisão falar de quê? Falar dessa sujeira toda que está acontecendo. Só vejo duas pessoas falando. Só duas. O Marcos Feliciano e o Malafaia. Não vejo mais ninguém. Estão acuados. São covardes. É porque eles não querem pregar a verdade. Eles querem o teu dinheiro. Você está entendendo? Eles querem o teu dinheiro porque quanto mais dinheiro lhes tiver, melhor é. Porque se o país cair em desgraça, todos vão sair do país. E a gente fica aqui na situação. A gente fica aqui, você pode ver, vai assistir um culto que você vai ver, nenhum deles vão falar mal de corruptos. Por que eles não vão falar mal de corruptos? Porque a maioria é também. Porque a maioria faz também. Só da Igreja Universal, você pode procurar na internet aí, né, o bispo Marcos Pereira e outros, está aí na internet para quem quiser ver do que eu estou falando, envolvido em Lava Jato. Envolvido na Lava Jato até o pescoço. Como que um cara desse pode pregar a palavra? Como que um corrupto desse pode pregar a palavra? Então, por isso que a gente acaba vendo que as instituições se calam. Porque tem um ditado que diz, quem cala consente. Se calam. Por que não falam? Porque na sua maioria é corrupto também. Então, nós precisamos estar atentos, pessoal. Porque uma das características do homem de Deus é falar a verdade, doa quem doer. Tá bom? Agora, se a pessoa sabe a verdade e quer continuar, bom, aí o problema é teu, a burrice é tua, o problema é teu, a ignorância é tua. E não adianta você falar, vou sair dessa aqui e vou para outra. É um sistema. Você sabe o que é sistema? Conversa com um jovem aqui no Paraná, que ele vai te dizer
puxa um assunto sobre história, ele não sabe, mas puxa um assunto sobre comunismo, ele vai saber, mas de um lado o contrário. Chega no Rio, fala, vai te falar a mesma coisa que o daqui falou. Chega em São Paulo, fala. Chega em Minas, fala. Eles vão te falar, todos vão falar a mesma coisa. Por quê? Porque é o sistema que está corrompido. O sistema. A igreja é a mesma coisa. A doutrina é diferente, mas o sistema é o mesmo. Doutrinar você e pôr um cabresto em você. E você não busca conhecimento da palavra, você vai naquilo que te fala. Cuidado, Jesus falou, nem todos que diz Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Vou ficando por aqui, Deus te abençoe, forte abraço, até o próximo vídeo.